Quando o Nicolas Ferreira entra na briga, a gente fica até sem graça pro outro lado. Não tem nem como mais combater, né? Ele conseguiu fazer um vídeo ontem desenhando exatamente qual é a briga que está tendo no Brasil hoje e por que a anistia é tão necessária. Até agora já tem mais de 20 milhões de visualizações só no canal dele, tá? Isso está sendo replicado e reproduzido em todas as redes sociais, em milhares de perfis. E eu repliquei também no meu Instagram, não poderia deixar registrado aqui no meu YouTube também. Então, se você não viu esse vídeo ainda, assista, porque sinceramente isso aqui é uma obra de arte e é uma daquelas pauladas que ele está dando nessas pessoas cruéis que não querem apoiar a anistia. Vamos lá. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu "Perdeu o Mané" em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito "Fora Bolsonaro" em vez de "Perdeu o Mané", Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas. Ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes.
A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo, no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo, na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. É ou não é impressionante? 6 de abril, na Avenida Paulista. Todos na Avenida Paulista. Se você puder, vá. A gente está próximo a conseguir essa vitória. A gente só precisa de uma manifestação gigantesca. Isso aqui, para o Congresso, para o Hugo Mota ceder e a gente poder desfazer essa tremenda injustiça. 6 de abril, na Avenida Paulista. Um abraço. A gente vive num período político tão conturbado, né, com tantas notícias, escândalos, perseguições, prisões, buscas e apreensões, que às vezes algumas notícias de grande relevância passam despercebidas. E essa que eu quero mostrar para vocês agora é uma bomba, é gigantesco. Como vocês sabem, uma das principais pautas que está sendo debatidas hoje é justamente essa perseguição do Alexandre de Moraes e a sua Stasi, a sua Gestapo, né, e os outros alguns ministros do STF, para prender Bolsonaro, os seus aliados, acabar com a direita, censurar todo mundo e realmente, assim, botar o restinho de democracia que a gente tem no caixão e enterrar. Só que eles cometeram um pequeno erro. E agora nós temos uma possibilidade real de suspender o julgamento até o final de 2026. E eu vou explicar para vocês. Existe na Constituição um artigo, né, artigo 53, parágrafo 3 e 4, que fala que, até peguei aqui, ó, mostrar para vocês, exige que denúncias aceitas pelo STF contra deputados diplomados devem ser informados ao parlamento, que poderá suspender o processo até o final do mandato por votação da maioria dos seus membros. O que isso quer dizer? Todas as vezes que um deputado federal se torna réu em um processo, né, uma investigação, um processo no STF, o parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados, tem a oportunidade de votar pela suspensão desse processo, desse julgamento. E aí o PL entrou com esse requerimento, o Hugo Mota já acatou, acho que quem colocou isso foi até o Cláudio Dantas aqui, ó, mostrar para vocês. O Cláudio Dantas acatou, puxar aqui, ó.
Urgente. Hugo Mota acata pedido do PL que pede sustação da ação contra ramagem. O que isso literalmente quer dizer? Vou mostrar aqui a matéria para vocês. Gente, isso aqui é uma bomba. Se a gente conseguir votar isso daqui, e ele é uma coisa que não é uma escolha do presidente da Câmara dos Deputados se vai votar ou não. Ela tem que ser votada em 45 dias. Esse é o prazo máximo. Então, ele já está fora da alçada dele de impedir. Não é que nem a anistia. E aqui fala, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu que há pouco acatar o pedido do PL para sustar a ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Esse foi o erro que eles cometeram. O erro que eles cometeram foi ter colocado no meio desse núcleo 1, que é o Bolsonaro, Cid, Felipe Martins, Braga Neto, um deputado federal. Quando se coloca um deputado federal nesse julgamento, nesse processo, isso dá prerrogativas para nós, deputados federais e o Congresso, votar na suspensão. E como faz tudo parte de uma única denúncia, se o processo do Ramagem for suspenso, todo o núcleo número 1 ficará suspenso também. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não poderão condenar ou continuar o julgamento até o final do mandato do Ramagem. Aqui, ó. Se a suspensão ocorrer, terá de ser ampliada no mínimo aos demais denunciados do núcleo 1, onde está Bolsonaro, pois as denúncias do núcleo 1 foram recebidas em bloco. Não faz sentido jurídico nenhum fatiar para julgar se não fatiou para receber a denúncia. E tenha com suspensão ou se motivado por ação própria, o STF provavelmente discutirá se a previsão da suspensão por estar pendurada no artigo 53, que trata da imunidade parlamentar para falar, opinar e votar, aplica-se ao caso do golpe. Por que acontece? Olha que curioso. Todas as denúncias e todo esse processo para prender Bolsonaro e todas essas pessoas do núcleo 1 não se envolvem em ações, não se referem a ações, porque nenhuma ação foi executada, mas a palavras, a discussões, a falas. Eles querem prender e condenar todas essas pessoas, inclusive Bolsonaro, por palavras e falas que eles dizem que foram ditas ou que realmente foram ditas. Não houve nem sequer uma ação concreta. Fala aqui, ó. Mas é bom que se diga que boa parte da acusação contra os denunciados do núcleo 1 está relacionada ao uso da palavra em posts e lives, visto como forma de enfraquecer o Estado, insuflando as pessoas, motivando o dia 8. Olha que loucura. Eu tinha até mencionado um pouco, mas não tinha reparado que boa parte das denúncias é por causa de lives, vídeos, posts e falas. Nada em ação concreta. Então, olha só, não só não tem liberdade de expressão no Brasil, como dependendo da conversa que você tiver, você pode ir preso por golpe de Estado. Por tentativa de golpe de Estado, mesmo estando fora do país. Então, assim, o que acontece? Nós vamos agora, dentro de 43 dias, 42 dias, obrigatoriamente votar no Congresso, na Câmara dos Deputados, no plenário, a suspensão desse julgamento. Se a gente consegue isso, se nós conseguimos a maioria dos votos, gente, vocês não estão entendendo a gravidade. Isso aí é uma bomba no projeto do STF de prender a direita, de perseguir a todos. Então, peça aos seus deputados aí dos seus estados para que eles votem sim na suspensão desse julgamento ilegal, criminoso, persecutório contra o Ramagem, toda a direita e o Bolsonaro. Agora essa é uma missão que a gente tem e não é difícil, gente, porque vai ser pautado em pouco mais de 40 dias. Um abraço.